Fala galera, bora resolver aqui a PX1 de 2022.1 de cálculo 3, certo? A questão 1 envolve limite, né? Questãozinha básica de limite aí. E como a gente viu na parte teórica, como a gente estudou na parte teórica, basicamente nós teremos três tipos de limites, né? Vamos escrever isso aqui, ó, três tipos de limites. Ó o bizu, vou passar as dicas, né? Ou tipos de resolução, né, de limites. Mas enfim. O primeiro tipo é aquela aplicação imediata, né? Ó. Aplicação imediata. O que eu quero dizer com isso? Se o x tende a zero e o y tende a zero, basicamente eu vou substituir o x por zero e o y por zero. E eu vou encontrar um valor. Claro que esse valor pertence ao conjunto dos números reais e tudo mais. Isso é a aplicação imediata. É a forma mais simples? Sim. É a forma que vai cair mais? Não. Por ser a mais simples, é claro que vai cair menos, né? Então, o que pode acontecer às vezes é você ter que trabalhar ali algebricamente para tirar a indeterminação, né? Por exemplo, eu sei que o x elevado a 3 mais y elevado a 3, se os dois estão tendendo a zero, o meu denominador vai ser igual a zero, e isso é uma indeterminação. Então eu preciso trabalhar o numerador algebricamente aqui, de maneira que eu corte esse denominador daqui e tire a indeterminação, aí resolvo de novo pela aplicação imediata e acho o resultado. Certo? Então o que pode ter aqui de surpresa ou algo maior para se trabalhar é essa sacada de trabalhar algebricamente para tentar de alguma forma tirar aquela indeterminação ali. Certo? Então assim, o primeiro caso é essa aplicação imediata. O segundo caso é quando eu pego, sei lá, uma função f de x, vou chamar uma função f de xy. Como a gente está trabalhando com duas variáveis, eu vou desmembrar essa função em duas outras funções. Em, sei lá, g de xy e h de xy. Aí eu vou mostrar, claro que provando, argumentando. Cálculo 3 é muita argumentação, é uma prova bem argumentativa. Escreve bastante. Sei lá, eu vou mostrar que essa g de x ela é limitada. E eu vou mostrar que essa h de x ela tende a zero. Quando eu faço o produto das duas, quando eu faço g de xy vezes h de xy, claro que aqui a gente está falando dos limites, né? Isso vai ser igual a zero. Então eu vou concluir que o limite é igual a zero. Tranquilo? Então eu tenho a primeira, que é a aplicação imediata, a segunda, que eu desmembro uma função em duas, mostro que uma é limitada, a outra tende a zero, e o produto delas, é claro que aqui eu estou desmembrando em produtos das duas funções, né? Eu estou desmembrando, eu estou dizendo que f de x é o produto de g de x vezes h de x, ok? E quando eu faço esse limite, vai tender a zero. Então aqui o limite existe, eu não sei qual é o valor. Aqui o limite existe e eu sei que vale zero. E por fim falta o terceiro, que é o famoso aí teste dos dois caminhos. E aqui a gente basicamente prova que o limite não existe. Então a gente vai mostrar que o limite aqui não existe. Tranquilo? Beleza. Então basicamente eu tenho esses três tipos de resolução, de limite e tudo mais, para a gente resolver. Só que observe o seguinte: tanto na letra A e na letra B, como eu tenho x elevado a 3 mais y elevado a 3 no denominador, eu preciso que apareça x elevado a 3 mais y elevado a 3 no numerador, que multiplica alguma outra coisa aqui dentro. Para quê? Para que eu possa cortar esse denominador e tirar a indeterminação. Só que observando o numerador da letra A, isso nunca vai ser possível, porque eu tenho x elevado a 3 menos y elevado a 3. Nunca vai aparecer o x elevado a 3 mais y elevado a 3.
Então, o que eu quero dizer? Eu não consigo usar a aplicação imediata nem na letra A e nem na letra B. Ou seja, já descartei a aplicação imediata. Só sobram 2. Agora observe o seguinte, que quando eu tenho x elevado a 2, por exemplo, eu posso garantir que esse número é maior ou igual a 0. Certo? Então eu posso tentar de alguma forma argumentar que seria limitado, né, esse denominador. Através disso. Eu consigo garantir. Por quê? Porque esse x elevado a 2, qualquer número ao quadrado é positivo, né? Então eu posso garantir que é maior que 0. Só que o mesmo eu não consigo fazer com x elevado a 3. X elevado a 3 eu não posso garantir que x elevado a 3 é maior ou igual a 0. Por quê? Porque se eu tenho, sei lá, por exemplo, menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 é igual a menos 1. E menos 1 é menor que 0, né? Ou seja, não serve para mim. O que eu quero dizer? Que é difícil argumentar que algo aqui no denominador é limitado. Justamente por conta disso. Então, assim, claro que toda regra vai ter exceções. Aqui o bizu é pelo menos que você acerte logo de cara a primeira aplicação aqui, né, desses 3 tipos. E como eu já descartei a primeira e argumentando aqui mais ou menos, eu já descarto a segunda, porque eu não vou conseguir mostrar que isso aqui é limitado, só resta para mim o terceiro teste, que é o teste dos 2 caminhos. Então já melhora a minha concepção aí em relação aos limites. Claro que com o tempo, de tanto fazer limite aí, vocês vão começar a observar padrões, né? E isso já é, interessantíssimo. Imagina, você tem 3 opções de limite, a primeira que você escolhe já é a resposta correta. Isso é ótimo. Ainda mais numa P presencial aí. Tá bom? Então assim, vamos lá. Primeiro a gente tem a letra A. Vamos resolver agora, né? Partindo do pressuposto de que esse limite não é aplicação imediata e eu não consigo tender a 0. Ou seja, só resta os testes dos 2 caminhos. Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer é chamar essa expressão toda aqui de uma função. Sei lá, vou chamar de f de xy. Considere f de xy igual a x elevado a 3 menos 2x ao quadrado y mais 2x y ao quadrado menos y elevado a 3. E isso tudo sobre x elevado a 3 mais y elevado a 3. Certo? Agora é o seguinte. Como que eu sei que é o teste dos 2 caminhos? Eu preciso traçar esses 2 caminhos aqui de modo que os limites sejam diferentes, né? Para concluir que o limite não existe. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar, considere ε1 de t igual a tt e considerem ε2 de t igual a t0. Então aqui basicamente eu estou tomando x igual a 0. Basicamente eu estou tomando x igual a y, né? Quando eu pego tt eu estou pegando x igual a y. Então são esses 2 caminhos que eu estou pegando. X igual a y e x igual a 0. Tranquilo? Beleza. Só que, repare o seguinte. Eu tenho uma condição necessária aqui para resolver esse teste, né? Qual que é a condição necessária aqui? Quando eu fizer ε1 de 0, observe que é 0, 0. Ou seja, estou trocando t por 0. Quando eu fizer ε2 de 0, isso também vai ser 0, 0. Isso aqui é uma condição. Tá vendo? É uma prova muito argumentativa, então tem que escrever mesmo. Uma condição necessária para aplicar o teste. Então, assim, não adianta pegar 2 caminhos. Sei lá, vou pegar o caminho t. Se eu pegar o caminho, por exemplo, ε1 de t igual a t1, por exemplo, pegando x igual a 1,
não é não consigo, não é justificável. Por quê? Porque se eu fizer epsilon de 0, isso vai dar 0 e 1. E 0 e 1 é diferente de 0 e 0. Então não é uma condição necessária. Tá vendo? Então isso já recicla, né? Filtra um pouco aí como que eu vou pegar esses dois caminhos. Vai ter caminhos mais fáceis, vai ter caminhos mais difíceis, mais trabalhosos. E de novo, como que eu sei um caminho mais fácil? Cara, é só resolvendo questões. Não tem outra opção. Não existe outra opção. Tem que ir fazendo as questões o máximo que puder, certo? Agora observe o seguinte, que quando eu pego f, quando eu faço, ó, limite, agora eu vou fazer, ó, quando t tende a 0, de f de epsilon 1 de t, ou seja, isso é exatamente igual a limite, quando t tende a 0, de f, o epsilon 1 de t vale o quê? De tt. Ou seja, eu vou trocar o x por t e o y por t. Isso é igual a limite, quando t tende a 0, de x elevado a 3, ou seja, t elevado a 3, menos 2 vezes t elevado a 2, que multiplica t, mais 2t, que multiplica t ao quadrado, menos t ao cubo. Estou trocando x e y por t. E isso tudo sobre... Lá embaixo vai ficar como? T elevado a 3. T elevado a 3 mais T elevado a 3. Certo? Continuando. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Vamos continuar. Tranquilo. Só toma cuidado aqui que o mais fica bem parecido com o T, né? Então, assim, o T é esse com um risquinho um pouco mais acima aí. Isso vai ser igual. Agora aqui, ó, vamos reparar o seguinte, ó. Que menos 2t ao quadrado vezes t é menos 2t ao cubo. Mais 2t ao cubo. Isso aqui vai cancelar com isso aqui, ó. Vai cancelar com isso aqui. E t a terceira menos t a terceira, isso aqui vai cancelar com isso aqui. Ou seja, nós vamos ter limite, quando t tende a 0, de 0 dividido por 2t ao cubo, né? Ó, t ao cubo mais t ao cubo, 2t ao cubo. E isso é igual a limite, quando t tende a 0, 0 dividido para isso é igual a 0. E o limite de 0 quando t tende a 0 é igual a 0. Certo? Beleza. Então, quando eu faço x igual a y, ou seja, quando eu pego o caminho t e t, o meu limite vai ser igual a 0. Segundo caso agora, limite, quando t tende a 0, de f de epsilon 2 de t. Isso é igual a limite, quando t tende a 0, de f, o epsilon 2 de t vale quanto? Vamos ver, t0. Então aqui vai valer t e aqui vai valer 0. Ou seja, eu vou substituir o meu t por x, aliás, meu x por t e o y por 0. O que vai acontecer? Ó? Vai ficar limite, quando t tende a 0, de qual função agora? Ó? Vamos mudar. Ó. Ó o x aqui, ó. Vai ficar t ao cubo menos 2 vezes t ao cubo vezes 0, que o y vale 0, mais 2t, que multiplica 0 ao quadrado, menos t, aliás, como o y vale 0, menos 0 ao cubo. E isso tudo está sobre t ao cubo
mais 0 ao cubo. Tá vendo? Eu basicamente troquei o x por t e o y por 0. Tranquilo. O que vai acontecer aqui? Ó, vamos lá. Isso aqui vai para 0. Corta com isso que vai para 0. Isso aqui vale 0. Isso aqui vale 0. O que a gente tem? Que limite, quando t tende a 0, de t ao cubo, sobrou t ao cubo lá, ó, dividido por t ao cubo. E quando eu faço limite, quando t tende a 0, de t ao cubo dividido por t ao cubo é 1. E o limite de 1, quando t tende a 0, é o próprio 1. Então, observe, ó, que o limite, quando t tende a 0, de f de epsilon1, de t, né, é diferente do limite, quando t tende a 0, de epsilon2 de t. Ou seja, isso implica que o limite, quando x e y tende a 0, 0 de f de xy, não existe pelo teste dos dois caminhos, certo? Tá vendo? Quanto mais você argumentar isso na sua prova, melhor será. Beleza? Show de bola. Agora a gente tem a letra B, né? Deixa eu copiar, fazer na próxima página aqui, ó. Agora vamos fazer a letra B, certo? Beleza. Vamos lá. Letra B, o argumento é o mesmo. O que acontece aqui? Eu não vou ter uma função limitada e não vou conseguir fazer aparecer x à terceira mais y à terceira lá em cima. Então, basicamente, é a mesma coisa. O limite não vai existir pelo teste dos dois caminhos. Agora eu preciso achar esses dois caminhos, né? E que nem sempre é muito fácil, né? Notório. Mas, com a prática leva à perfeição realmente. Então aqui a gente vai criar esses dois caminhos aqui de modo que suma alguma coisa aí. Vamos lá, ó. Agora aqui a gente tem a letra B. Na letra B, o que nós vamos ter? De novo, ó, a argumentação é a mesma, ó. Nomeia f de xy é igual a x elevado a 4, x elevado a 3, mais y elevado a 3. Algumas coisas aqui são importantes. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Cara, você vai tentar pegar muitos caminhos aí e vai dar errado. Simplesmente vai dar errado. Eu sei que se eu trocar o x por t, se eu trocar o x por t e o y por 0, se eu pegar o caminho t0, isso aqui vai ficar t, aqui embaixo vai ficar t ao cubo, e no final vai ter t a quarta sobre t ao cubo, dá t. E quando t tende a 0, t de t vai dar 0. Então eu sei que se eu pegar epsilon1 de t 0, vou considerar isso aqui, ó. Vamos lá considerar. Considere epsilon1 de t igual a t0. Eu sei que esse caminho vai para 0. Eu sei que vai dar 0. O problema e o epsilon2? De modo que eu preciso pegar um epsilon2 de modo que esse limite seja diferente de 0. Olha só que complicado, né? Isso que é complicado. Então é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu preciso sumir com esse t a quarta daqui. Ou eu preciso fazer aparecer um t a quarta aqui. Tá vendo? Eu preciso fazer aparecer esse t a quarta
para ficar t a quarta dividido por t a quarta, que vai dar 1. Opa, aí sim, vai ser diferente de zero. Olha a sacada dessa questão. Eu vou pegar o caminho t e vou pegar o caminho da seguinte forma, ó, raiz com o meu índice 3 de t a quarta menos t a terceira. Olha esse caminho. Repare o seguinte, ó. Repare que o ε1 de 0 é igual a 0, 0. E o ε2 de 0 é igual a 0. Quando eu faço aqui, ó, 0 elevado a 4 é 0, menos 0, raiz cúbica de 0 é 0, 0. E a gente viu que isso aqui é o quê? Uma condição necessária. Então, assim, você tem que deixar a imaginação fluir. É um tipo de questão que usa bastante a imaginação. Tem que deixar fluir, não tem outro caminho. Repare o seguinte, deu 0, 0 aqui, é uma condição necessária, é algo que válido, ok. Acabou. Então agora repare o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar primeiro o limite quando t tende a 0 de f de ε1 de t. Claro que agora aqui já vou pular uma etapa, né? Na sua prova aí você argumenta bem mais detalhado. Isso aqui eu estou trocando a ε1 de t, onde for x é t, onde for y é 0. Então vai ficar t a quarta dividido por t a terceira mais 0 ao cubo. Isso é igual a limite quando t tende a 0. Repara que não tem só um caminho, né? Eu posso pegar diversos caminhos aí diferentes. Isso é bom para diferenciar aí as conclusões, né? Para na hora da prova abrir um leque de opção. Porque geralmente a pessoa pega ou 0t, ou t0, ou tt. A partir do momento que foge disso aqui, a pessoa já não consegue fazer a questão, porque está presa nisso aqui. Então tome cuidado com isso. Vai além desses três caminhos aqui. Pode ser qualquer caminho, desde que esse ε1 seja 0, 0, o ε2 seja 0, 0. O ε1 de 0, o ε2 de 0. Isso é igual ao limite de t a quarta dividido por t a terceira. Limite de t tendendo a 0. Aqui potência aqui de base igual, né? Vai ser t. Quando eu aplico esse limite, é igual a 0. Só que, quando eu pego o limite de t tendendo a 0, de f, de ε2 de t, isso é igual a limite de t tendendo a 0. Basicamente eu estou trocando o x por t. Então aqui vai ficar t a quarta sobre t a terceira mais, abro parêntese, raiz cúbica de t elevado a 4 menos t elevado a 3. Isso está elevado a 3. Olha a sacada aqui. Que magnífico isso, cara. É muito maneiro. Muito maneiro. Quando eu fiz essa questão, eu fiz com outro caminho também que deu certo. Mas eu achei esse caminho aqui genial. Genial. O que vai acontecer aqui, ó? Esse 3 vai cancelar com esse 3. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter limite de t tendendo a 0 de t a quarta sobre t a terceira mais t elevado a 4 menos t a terceira. Cortei a raiz, cortei a raiz. O que vai acontecer agora? Ó? Esse t a terceira vai cancelar com esse t a terceira. O que vai sobrar? Ó? Vai sobrar limite quando t tende a 0 de t a quarta dividido por t a quarta.
E isso é igual a limite de t tendendo a 0 de 1. Porque t a quarta dividido por t a quarta é 1. Ou seja, isso é igual a 1. Olha que sensacional. Ah, Léo, eu tenho que ficar colocando esse limite, preciso. E quando que eu paro de colocar esse limite aqui tendendo a 0, limite tendendo a 0, limite tendendo a 0? Quando eu aplico de fato o limite. Enquanto eu não aplicar de fato o limite, eu tenho que ir repetindo esses limite, 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 limite. Aqui eu apliquei, aí deu 1. Pronto. Igual aqui, ó. Aqui eu apliquei, deu 0. Tá vendo? Então, assim, isso faz parte da sua resolução. Isso faz parte do seu domínio matemático, né? Da sua argumentação matemática, o que pode te implicar. Ah, troquei, não usei o limite aqui. Usei o limite aqui, mas aqui eu não usei. Pronto. Já vai perder uns décimozinhos aí por falta de argumentação, né? Então, o que eu posso concluir? Como? Ó, limite de t tendendo a 0 de f de epsilon 1 de t é diferente do limite de t tendendo a 0 de epsilon 2 de t. O que isso implica? Então, o limite de xy tendendo a 0, 0 de f de xy não existe. E pronto, mostramos das duas maneiras. Nessa letra B aqui, a gente ainda está contrariando o Symbolab e o Wolfram Alpha, né? Ou seja, nós vencemos aí a calculadora, certo? Então é isso. Basicamente, de novo aqui, ó, bizuzinho. 3 tipos de aplicação, né, do limite, aplicação imediata. Geralmente eu tenho que fatorar um pouquinho. A gente desmembra aqui uma função na multiplicação de duas outras funções e mostra que uma é limitada e outra tende a 0. Então no final aquele limite vai tender a 0. E o teste dos dois caminhos mostrando que não existe. Então assim, se eu sei que eu não vou conseguir fatorar e a aplicação imediata vai dar uma indeterminação, pronto, já descarta a primeira aplicação. Tenta a segunda e tenta a terceira. Então assim, geralmente vai ser por tentativas, né? Agora o toquezinho aqui que é especial. Achar esse outro caminho aqui que tem que ter aquela sutileza assim um pouco maior. Tem que ter aquela sutileza um pouco maior. Então assim, basicamente é isso. Então não se apeguem ao caminho T0, 0T e TT. Não. Qualquer outro caminho em que isso seja satisfeito, eu posso pegar. Tá vendo? Então assim, qual é a sacada aqui? Cara, se eu tenho um x à quarta aqui, e esse x à quarta vai virar um t à quarta, cara, eu preciso fazer aparecer um t à quarta aqui em cima de alguma maneira. Aliás, aqui embaixo, de alguma maneira. Como que eu fiz isso? Ó? Eu peguei o caminho t à quarta menos t, isso tudo dentro da raiz cúbica, né? Seria a raiz cúbica disso. Para no final dar 1. Repare que se você pegar t0, 0t e qualquer outro aqui, vai dar 0, né? Só que esse caminho aqui é bem interessante. Beleza? Então, assim, com isso a gente conclui nossa aula, deu quase 30 minutos aí. Mas a intenção é falar bastante e quanto mais vocês argumentarem na avaliação de vocês, é melhor. Tá bom? Toma cuidado aqui com a aplicação de limite. De fato, eu só paro de colocar esse limite aqui quando eu aplico de fato o limite. Então, toma cuidado com isso. Beleza? Até a próxima questão aí. Bora para a questão 2.